paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Vira para o irmão que está ao seu lado, fala, que bom que você está aqui hoje, dá um sorriso para ele, cumprimenta, aleluia, esse Deus maravilhoso, né? Pode tomar seu assento, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu estava ali incomodado, né? Por causa da... Mudaram o microfone, aí fiquei mexendo para lá e para cá, espero que dê tudo certinho aí, qualquer coisa, perdoa aí, amém? Ontem nós tivemos um evento maravilhoso, um café aqui com dança, não é isso? Olha, cheguei, estava cheio de meninas, foi filmado, foi uma grande bênção. As crianças, né, fazem muita diferença, os jovens, e principalmente porque traz disciplina, traz envolvimento, elas se envolvem na obra, se envolvem uns com os outros na igreja, e aí Deus se agrada e as bênçãos vêm para a vida deles. E à noite tivemos um culto jovem também abençoado e maravilhoso. Né? E fala com o irmão que está ao seu lado, se você se envolve, se desenvolve. Quem não se envolve, não se desenvolve. É ou não é? Por isso que é importante a gente estar se envolvendo aí na obra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós fizemos ontem também lá em Nova Aurora 10 horas de oração, direto, né? 7 da manhã às 17, e depois nós vamos estar programando aqui para você também ter oportunidade. Nós oramos pelo nosso país, pela nossa nação, né? Para que Deus perdoe os pecados, porque nós sabemos que muita coisa que tem acontecido no mundo, na realidade, nós abrimos as portas para que o mal entre na nossa casa. Quando nós rejeitamos o mandamento do Senhor, deixamos de procurar saber qual a vontade de Deus na nossa vida, aí sim o mal acaba entrando. Porque lá em Deuteronômio fala com muita clareza, todas essas bênçãos virão e te alcançarão se você obedecer, seguir, fizer a vontade de Deus. Agora, se não, está lá, né? Mostrando que as maldições alcançam. Então, na realidade, o que acontece de mal na vida do ser humano na Terra, vamos colocar assim, na realidade é uma justa retribuição por aquilo que a gente faz. Como é que está a sociedade? Está corrupta? Está. Em vários níveis nós vemos corrupção. Né? Não estou falando só de governo, estou falando até nas empresas, né? Na vida, no dia a dia das pessoas. A gente fica triste, mas é uma grande verdade. Nisso a gente se entristece também. A gente estava lá na igreja lá do Parque das Palmeiras, fazendo uma obra, um trabalho social lá, aí fica guardado o material. Num sábado para um domingo, alguém pulou lá dentro e pegou o material lá, pegou a lixadeira, pegou algumas coisas. A gente ora por essas pessoas porque a gente sabe que eles não... Na realidade, nós sabemos que eles não sabem o que estão fazendo. Porque isso é maldição para a vida deles, é ou não é verdade? Mas isso não quer dizer você não saber do mal que você está causando, não quer saber que você não vai colher por aquele mal que você está causando. E isso é um problema. Porque, na realidade, o que diz? Né? Que digno é o obreiro do seu salário. Se você trabalha, você é digno daquilo que você fez. Agora, se você está pegando ao que é dos outros, é claro que aquilo vai trazer problema para a tua vida. Isso em todos os níveis. Quando há inveja, é ou não é verdade? Quando há arrogância, avareza, tudo isso abre as portas para que o mal entre. E, infelizmente, a nossa sociedade, ela tem vivido assim e não tem se preocupado muito em agradar a Deus. E, inclusive, nas igrejas, eu sempre falo o seguinte, já pregamos aqui com relação a isso. A gente vem sempre na igreja, ou busca a Deus na hora do sufoco e da necessidade. Não estou falando que é errado, Ele é Pai, e Pai é para isso, é na verdade, para nos abençoar. Mas quando a necessidade é saciada, por que nós não perguntamos a Deus, agora o que o Senhor quer de nós? Quem está entendendo bem aqui? Só pergunta, né, o que nós podemos conseguir, o que nós podemos, né, tirar de proveito para a nossa vida, mas será que a gente não pode perguntar a Ele, Senhor, qual a tua vontade para a nossa vida? O que o Senhor deseja da minha vida? E aí Ele vai falar com você, como tem falado todos os dias na casa de Deus. Amém? Isso é importante. Então você está no lugar certo, que aqui é a casa do Senhor. Glória a Deus, para ouvir a palavra de Deus, não a minha, mas a do Senhor. E aí, como nós falamos, é a segunda palavra sobre sabedoria. Né? Se você não pegou essa palavra no domingo passado, vai lá no Facebook, eu acho que no YouTube, está gravado, e aí você vai dar uma olhadinha e vai ver a sabedoria bíblica, para que ela serve, como é uma bênção para a nossa vida e como nós podemos fazer para adquirir.
É primeiro pedir e depois pedir com fé. Aí a gente recebe em nome de Jesus. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre quais os primeiros passos para que eu possa realmente conseguir a sabedoria agora de maneira prática, né? De maneira prática. Amém? Mas antes, eu quero chamar aqui, né, a bênção, né? Davi Sobral e a mamãe, cadê ela? Vem cá para a gente poder fazer uma apresentação aqui em nome de Jesus. Ser uma grande bênção. É a melhor coisa que se faz é quando a gente coloca a nossa vida, a vida dos nossos filhos nas mãos do Senhor. Chama a missionária Cássia para nos ajudar aqui, em nome de Jesus, né? Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Kézia, né? Kézia mora aqui no condomínio, né? Pertinho da gente. E esse garoto maravilhoso, olha só que lindo, né? Lindo, maravilhoso. Davi, nome de um rei, né? De Israel, abençoado. Você está feliz, Kézia? Pode vir aqui, vem cá, né? Padrinho, madrinha, né? Todo mundo junto. Amém? Vamos lá, em nome de Jesus, vai ser uma bênção, né? E aí, Kézia, a gente sempre costuma falar para todo mundo e não vai deixar de falar para vocês. É um ato nobre, né? Seu, de você estar aqui. E a melhor coisa que você está fazendo na tua vida é apresentá-lo ao Senhor. Existem algumas coisas que você tem que fazer, como educar, cuidar, tratar, mas quem vai te dar capacidade, proteção, sabedoria para cuidar do Davi, ele ser um homem de Deus amanhã, uma pessoa bem sucedida e próspera, é Deus que vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Queria que você estendesse a mão para cá, levanta ele para a gente, em nome de Jesus, amém? Vamos orar por esse Davi maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos agora o Davi, Senhor, com a tua mãe, Senhor, seus familiares estão aqui apresentando. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, que ele venha conduzir sempre seus passos para o centro da tua vontade, que o teu Espírito venha alcançar essa criança em todos os níveis. E honra, meu Deus, meu Pai, agora, essa atitude dessa mamãe, dessa família, abençoando essa criança em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que Deus abençoe, tá? Deus abençoe, tá? Aqui, ó, toma aqui, ó, para você, para tirar foto aqui, ó, uma coisa maravilhosa, né? Isso, vamos lá, isso, olha só que bênção, né? Amém. Ó, foto e tudo, né? Glória a Deus. Deus abençoe, tá? A outra? Ah, tá, a Carla tá tirando isso aí. É porque se falhar um, tem o outro, né? Tem esse negócio também. Glória a Deus. Então, sabedoria, né? Quem quer sabedoria de Deus aí? Então, esse mês, as palavras são sobre sabedoria. Às vezes, a segunda palavra, como nós falamos, a primeira parte foi você pedir com fé, né? E para quê? Com o objetivo de servir ao Senhor. E aí Deus vai te dar sabedoria do alto, para você conseguir, né? Vamos colocar assim, tocar a tua vida familiar, emocional, sentimental, profissional, em todos os níveis. Deus abençoa você. Amém? Então, abra a palavra de Deus aqui em Provérbios, né? Vamos continuar com Provérbios aí, o presbítero falou agora há pouco tempo. É um livro de sabedoria, né? De Salomão, capítulo 9. Amém? Versículo 10. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Quem achou, diga amém? Então, nós vamos ser bem rápido e objetivo, tá? Então, eu queria que os irmãos, né, toda a atenção realmente com a palavra de Deus é pouco, mas tem dia que a gente não tem muita informação para poder a gente prestar bem atenção. Amém? Diz aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Amém? Qual o princípio da sabedoria? Qual o princípio da sabedoria? O temor. Feche seus olhos, olhe comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E agora te pedir que o Senhor venha nos usar mais uma vez como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Irmão, tem pessoa que confunde temor com medo, né? Temor, como é que é o temor? Temor é uma coisa, medo é outra. Então a gente tem que saber diferenciar bem uma coisa da outra, porque a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aliás,
Toda a palavra de Deus, ela encoraja todos os seus servos, as pessoas que querem viver bem, a temerem a Deus. Não é ter medo de Deus. Há uma diferença que nós vamos falar aqui biblicamente. Qual a diferença? Porque a Bíblia sempre fala assim, ó, o Deus sempre fala, não temas, né? Não é? Deus fala, não temas. Jesus estava sobre as águas, estava lá, os apóstolos, né, no barco, ficaram com medo, e aí o que Jesus falou? Não tenham medo. Está lá o povo de Israel, né, passando sufoco, aquela necessidade na guerra. Deus vai e manda um profeta, fala, não temas, porque essa peleja não é vossa, mas é minha. Né? Lá em Isaías 41:10 fala a mesma coisa, né? Eu te esforço, não temos, né? Ao bichinho de Jacó. Logo de cara fala o quê? Não temas, né? Eu te esforço, te ajudo, te sustento para desta da minha justiça. E toda a Bíblia, o Senhor fala que nós não devemos ter medo. Amém? Ter o quê? Medo. Mas toda a Bíblia fala que nós devemos temer a Deus. Então, ter medo é diferente de temor. Amém? Medo é uma coisa, temor é outra. Né? Então, o temor ao Senhor, diz ali em Provérbios, que é o princípio da sabedoria, ele fala em várias áreas ali, várias partes. O próprio apóstolo Pedro, ele fala o seguinte, olha, honrai uns aos outros, né? Honrai ao rei, temei a Deus. Ele fala. Lá no livro de Hebreus também fala a mesma coisa. Diz o seguinte, olha, que nós devemos servir a Deus, né, com temor, porque o Senhor também é um fogo consumidor. Né? Então nós vemos que toda a Bíblia fala que nós devemos servir a Deus em temor a Cristo. Sempre tá, por exemplo, para você ter uma ideia, quando Deus fala assim, para que nós venhamos respeitar os mais velhos, ele diz o seguinte, olha, diante das cães, né? Cães significa cabelos brancos, ele tem, né, cabelo branco. Te levantarás, respeitarás a unção de teu povo. Aí no final desse versículo ele diz assim, ó, temei ao Senhor. Então no mesmo versículo que você tem que cumprir esse princípio, Deus fala, você tema ao Senhor, ou seja, você vai respeitar os mais velhos, as pessoas que estão mais idosas, com mais experiência, por causa do temor ao Senhor. Então nós vamos falar daqui a pouco a miúde sobre isso. O medo, geralmente, ele paralisa você. O medo é uma questão instintiva. Deu para entender bem? De sobrevivência. O medo, você não precisa raciocinar muito. Um estampido, você leva um susto, o coração acelera, não é verdade? Porque você tem o quê? Tem medo, né? Você logo fica com medo de ver cai num lugar, alguém sai ali correndo atrás de você, você sabe que ali tem um assalto, tem isso, tem aquilo, joga tiro, ou então num determinado lugar, está no escuro, né? No meio de uma floresta, tem medo de um bicho aparecer e pegar. Isso é medo, então o medo ele paralisa. Você tem medo, quer ver uma coisa? Você tem medo de não conseguir pagar as suas contas. Tem ou não tem? Isso é o quê? E gente fica apavorada, está chegando no final do mês, meu Deus, e agora? É ou não é? Tem medo de não pagar as contas, de chamarem você de caloteiro, quem tem vergonha, é ou não é verdade? Tem gente que não esquenta a cabeça, né? Mas o normal é você ficar preocupado, honrar o compromisso com as pessoas. Então você pode ter medo de uma série de situações que aconteceu com você. Alguém, né, te machucou no passado, então você, quando vê uma circunstância igual, você tem medo de que aconteça de novo. Não é verdade? Então tudo isso gera medo, e o medo paralisa, deixa você com as mãos frias, geladas, não é verdade? O sangue foge do rosto, né? Aumenta a adrenalina, dispara tudo. O medo, na realidade, ele não é bom. Para uma pessoa traçar seus objetivos, o medo ele não deixa você ser criativo e nem ter, na realidade, uma cabeça fria para poder conseguir desenvolver o que você precisa. É ou não é verdade? Por medo, uma pessoa pode matar o outro. Pode ou não pode? Pode. Quantas situações acontecem na rua, uma discussão, aí a pessoa não tem nada, só porque ela de repente virou as costas, o outro vai, pega, dá uma paulada, dá um tiro no outro. Tudo isso por causa do medo. Fala comigo, medo é instintivo. Você não raciocina, você só age. Amém? Agora, temor do Senhor. Opa, princípio da sabedoria. Opa, calma aí. Se o medo é instintivo, o temor é consciente, porque esse é o princípio de algo que é sabedoria. Amém ou não amém? Quem entendeu bem aqui? Temor
princípio da sabedoria e do conhecimento. Então, temor, diferentemente de ser instintivo, o temor é consciente, é racional. Quem teme é consequente. Deu para entender bem? Você mede as suas atitudes. Quer ver uma coisa? Quem ama a natureza aqui, viu o mar? Levanta a mão aí. Você tem medo do mar? Não. Mas diante da força da natureza você teme. É algo que consciente. É ou não é verdade? Né? O mar está tranquilo, você vai entrar, vai nadar e beleza. Começou a se levantar, você conscientemente, você faz o quê? Opa, vou sair daqui. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Entendeu a diferença de temor para... Então, o temor, ele traz sabedoria. Amém? Até aqui tudo bem? Amém ou não amém? Temor da sabedoria. Por exemplo, vamos colocar aqui um caso bem, né, no nosso dia a dia. Isso também foi no dia a dia. Mas você sabe, né, que em determinados lugares tem um risco ali violento. Aí você vai respeitar aquele lugar. De maneira consciente, você não vai passar por ali. Se você estiver lá, você pode ter medo. Mas o medo ele não vai te alcançar se você não estiver lá. Deu para entender a diferença? O temor você traz ele contigo de uma forma consciente. O medo ele vem na hora da situação, né? Naquela situação iminente ali. Aí ele vai atingir você. Deu para entender bem? Amém? Até aqui tudo bem, gente? Está bem tranquilo? Temor racional, consciente, consequente. Medo irracional, instintivo e até inconsequente. Tranquilo aqui? Amém? Então, ali diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e traz conhecimento e vai ser vida para a gente? Olha só. O próprio Senhor Jesus, ele fala lá em Lucas, ele diz assim, quando as pessoas estavam com medo de morrer, os discípulos, aquela coisa toda, ele fala assim, eu vou mostrar quem vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que, além de matar o corpo, pode jogar a alma no inferno. Opa! Ele falou de quem? De quem? Quem pode jogar a alma no inferno? Deus. E deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quem criou o inferno? Mas o inferno não foi criado para o homem. Jesus fala que ele foi criado para o diabo e os seus anjos, porque se rebelaram e caíram. Só que se eu tiver a conduta do diabo e dos seus anjos, deu para entender bem? É claro que eu vou ter a mesma sanção, a mesma pena quando eu sair desse mundo natural e for para o espiritual. Até aqui tudo bem, né? Por isso que Jesus fala, eu vou mostrar a você quem vocês devem temer. Não tema um homem que não pode fazer nada depois de matar o corpo. Nada mais. Não tem capacidade de fazer nada. Mas a Deus, que tem controle da tua vida, é uma coisa. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que tem alguém preso, a gente estava orando com ela foi lá, pedir um ente querido, e a pessoa que estava presa estava triste, chorando, porque não saiu o habeas corpus, não saiu o alvará de soltura, aquela coisa toda, e já está há alguns anos preso, está doido para sair. E eu fiquei imaginando, você imagina só, uma pessoa que sabe que tem que cumprir uma pena de 8 a 10 anos, que seja 20 ou 30, ela sabe que um dia ela vai sair. Mas fica agoniada, fica ou não fica? Fica ou não fica? Mas só a possibilidade de você encurtar a pena e sair antes já cria uma ansiedade. Queria ou não queria? E quando não sai no momento certo, a pessoa chora e se desespera. Mas não pode fazer nada porque está o quê? Preso. Você imagina você numa cadeia eterna de escuridão, tendo consciência que jamais vai sair dali. Quem entendeu aqui? Fala com a pessoa, então faça tudo para agradar a Deus. Isso é temer a Deus. Deu para entender? Temer é consciente, inteligente. Né? Por isso Paulo diz, eu sempre repito e vou repetir mais uma vez, que nós devemos apresentar a Deus um culto que racional. E raciocinar não dói. É ou não é verdade? Né? Se ele já fez uma coisa natural, raciocinar não dói. Amém? Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque ela vai trazer para a minha vida e para a sua vida, vamos colocar assim, prudência.
eu vou medir as minhas atitudes, sabendo que eu posso colher aquilo que eu plantar. Quer ver uma coisa? Abra aí em Gálatas 6:7. Vamos lá, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aqui diz assim, isso é para que eu e você tenhamos uma visão. Diz assim, ó, não erreis, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isso sim ceifará, ou aquilo que ele plantar, ele colherá. Aí, olha só como é que fala, não erreis, não erreis. É um erro você, vamos colocar assim, desconsiderar a lei da semeadura, porque foi uma lei estabelecida pelo Altíssimo por Deus. Amém ou amém? Então, o temor do Senhor é entender uma coisa, Ele é bom, maravilhoso, Ele nos ama. Eu não posso, por causa do temor, desconsiderar o amor que Ele tem por mim e por você. Um Deus que nos criou, que estabeleceu um planeta inteiro para que nós tivéssemos vida abundante. Como eu já falei outras vezes aqui, a fome existe não é por falta de consistência da terra, mas é pela ganância e pela avareza do ser humano. Quem entendeu bem aqui? É isso que acontece na realidade, pela falta de expediente de uns que não buscam também trabalhar, pela preguiça, isso é uma série de fatores, mas não é por causa de Deus. Você pegar um pedacinho de terra hoje, qualquer pedacinho de terra, você vai plantar uma horta, você vai plantar um aipim, você vai criar uma galinha. Quem entendeu bem aqui? Eu vim de uma família pobre, uma família humilde, o nosso terreno era um pedacinho de 12 por 30, e lá minha avó plantava o aipim, criava galinha, e a gente comia dali. Então tem gente que passa fome hoje, pelo amor de Deus, né? Falta de expediente. Quem entendeu bem aqui? Amém? Ah, mas aí eu estou sem estrutura, a gente vai ajudar, vai socorrer. Eu não estou falando aqui desconsiderando a dificuldade das pessoas, não. Que essa igreja faz seus trabalhos, quem me conhece sabe que a gente corre atrás para ajudar o necessitado, o pobre. Quem entendeu bem aqui? Eu não quero saber por que ele não está comendo, eu vou ajudar na medida da minha possibilidade. Mas isso não tira a responsabilidade de quem está passando sufoco. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então a gente precisa entender isso, né? Precisa ter essa consciência. Então, um Deus que criou tudo, nos deu toda a capacidade para a gente se alimentar e viver bem aqui. A gente não vive porque nós mesmos somos que cavamos os nossos problemas. Não é verdade? Amém? Outro dia eu falei aqui uma verdade. Ninguém se endivida, vai para o SPC, para o Serasa, sei lá onde, sei lá qual tem, por causa de feijão com arroz. Carro. É ou não é verdade? Casa. O cara vai no shopping, não dá não, mas tem um cartãozinho aqui. É ou não é? Aí tu passa o cartãozinho, não, tranquilo, beleza, tamo junto. Aí paga, passa em 10 vezes. Aí paga a primeira, se pagar a primeira. Que é o maré de sapo que está aí. É ou não é verdade? Então, olha a falta de sabedoria. Quem está entendendo bem aqui? Amém? E a própria Bíblia também diz, eu não vou entrar nessa seara agora não, mas diz assim, ó, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Que o povo estava reclamando com Deus, que estava endividado com problema, e Deus vai e fala com eles, por que vocês gastaram dinheiro que não é pão? Azar de vocês. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fala com a pessoa, em nome de Jesus, quando tiver com dívida, que não tenha por supérfluo. Porque se tiver, não reclama, porque cavou. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Dá para usar perfume caro, usa. Não dá para usar um caro, mais ou menos, não é verdade? Né? Vai lá na revistinha da Avon, não é? Como é que os negócios que tem aí? Natura, Boticário, tá? Também está caro, tá? Tem um negócio, tá um negócio também. Mas, né? Então eu sei que o que eu planto, eu colho, porque é uma lei da semeadura. Eu tenho que ter sabedoria nisso, amém? Viver um padrão que você, né, não tem condição de acordo com o que você ganha, é complicado, vai entrar em apuros, vai ou não vai? E se entrar, pode reclamar? Pode ou não? Não, fica quietinho e busca meios para sair fora. Amém ou amém? Glória a Deus. Porque o que está escrito ali? De Deus ninguém zomba. Que a gente não pode errar. Essa falta de conhecimento da lei da semeadura é um erro.
Amém? Quem entendeu bem aqui? É simples isso, bem tranquilo. Até aqui tudo bem? Então, o temor ao Senhor é você ter consciência de quem Deus é. É você ter consciência da majestade, da glória e também do poder dele. Eu não desconsiderar que ele é amor, mas a Bíblia diz que ele também tem justiça. Deu para entender bem? Ele é amor, mas ele é o quê? Justo. Também é fogo consumidor. Algumas pessoas fazem esse link aí, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o temor ao Senhor vai me impedir de fazer uma semeadura ruim, porque eu vou ter uma colheita ruim. De maneira consciente. Não é medo, é temor. Eu entender que ele é majestade, está no seu trono de glória e que ele domina sobre tudo e sobre todos, sobre todas as circunstâncias, na minha vida, na sua vida e na natureza. Então, essa lei ele não revogou. Tem gente que fala assim, mas Jesus veio, mas Deus é amor. Tem gente morrendo agora mesmo sendo Deus é amor. Tem gente morrendo sem salvação mesmo Deus sendo amor. Tem gente morrendo de fome, de tiro, de overdose, olha a verdade, depressão, tirando a própria vida, e Deus é amor. Por que isso está acontecendo? Fala com o irmão que está falando, Deus realmente é amor. Ele quer salvar você. Mas eu preciso entender que eu tenho atitude e que eu vou colher de acordo com as minhas atitudes. Amém? Está entendendo aí o temor? Temor é consciência. Eu tenho consciência de quem é Deus. Que Ele me ama e já fez tudo o que deveria ser feito para salvar a minha vida. Quando Ele envia Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados, Ele faz isso no sentido de que me ama de maneira incondicional, porque sabia que eu não posso, em hipótese alguma, conseguir a minha salvação pelas minhas obras, pelas minhas atitudes. Ou seja, ele não leva em conta o tempo da ignorância, nós chegamos até ele e o amor dele cobre multidão de pecados. Mas se eu não for até ele, o que Jesus fala? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É nesse tipo de temor que eu tenho que firmar minha fé. Amém? Por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quer ver uma coisa? Quando ele fala aí em Levítico, né? Vamos colocar assim, né? Abre a sua palavra em Levítico, acho que é capítulo 19. Deixa eu ver aqui, se é isso mesmo, capítulo 19. É isso mesmo. Capítulo 19. Não, perdão, gente, calma aí. Estou vendo aqui agora. Só um segundinho. Não é que não esqueci. Perdoa, pessoal, mas... Hein? 32? Tá, vê aí para mim. Olha só, o que diz aí? Vamos lá, mais uma vez, já falei, mas volta aí. Fala. Diante das cães te levantarás. Isso. E honrarás a face do velho. E terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. E terás temor do teu Deus. Aí... E honrarás, e terás temor do teu Deus. O quarto mandamento, que é o primeiro com promessa, fala o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que Deus prolongue os dias que Ele te dá na terra, e você vá bem e prospere. Então presta bem atenção. Uma coisa está vinculada à outra. Olha como é que Deus respeita os mais velhos. Ele não disse que o mais velho tem que ser bom ou ruim, ele só disse que tem que ser mais velho. A minha parte é fazer o quê?
Aí você me diz uma coisa, essa nossa geração, a terceira causa morte entre jovens é o suicídio, sabia disso? No Brasil? Absurdo isso. Absurdo. A terceira causa morte no Brasil entre jovens é o suicídio. Aí eu faço uma pergunta. Essa nossa geração, ela baseada, como alguns falaram aí, no egoísmo, né? Só pensa em si, não é isso? E não olha a pessoa que está em volta, vamos colocar assim, é autofocada, acha que os pais têm que dar tudo, já dão educação, né? Dão uma condição para você alavancar, ainda tem que dar tudo. Você vê nas escolas o respeito que você tinha uns 40, 50 anos atrás? Você vê no ônibus lotado, os jovens se levantando para uma pessoa idosa sentar? Estão honrando? Quando desrespeitam os pais, estão fazendo o quê? Desrespeitando também os anciãos. Não estão temendo quem? A Deus. E aí você vê que o número de mortos, presta bem atenção, aumentou entre os jovens e a nossa expectativa de vida, a média, caiu por causa dos jovens. O Brasil, não é, tem uma média de vida de 73 anos, mas não é porque está vivendo menos, é porque os jovens estão perdendo a vida mais cedo. Porque está faltando o quê? Temor do Senhor. Quem quer salvar os jovens aqui? Levanta a mão. Ensine-os a honrar os pais e a temer o Senhor. Não tem outra coisa. Deu para entender bem? Amém? Não tem jeito. Que é aquilo que eu falo, o amor de uma mãe e de um pai não livra o filho da morte, senão encaminhar na direção certa. Quantas mães têm chorado hoje por causa da violência? Né? Filhos perdendo filhos para as drogas, perdendo filhos, né, para a depressão. Somente ensinando a criança no caminho que se deve andar. E qual o caminho que se deve andar? O princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Porque além de colher aqui, vai colher do outro lado também. Isso aqui é importante. Antigamente você via uma pessoa, é interessante, aí passava, achava legal isso, verdade. Passava no cemitério e fazia o quê? Quem já fez isso aí? Levanta a mão. Eu já fiz. Passava perto da igreja, fazia o quê? Gente, isso aí é reverência da maneira que a pessoa pode. Não estou ridicularizando, não, estou sendo sincero. Quem está entendendo bem aqui? A forma que ela tem de mostrar que ela reverencia, que ela honra. E que ela tem um temor das coisas que ela desconhece ou daquilo que ela acha que é sagrado. Quem está entendendo bem aqui? Hoje, como é que faz? O pessoal, né, passa perto da igreja, se puder tacar pedra, entra, rouba e quebra. Cemitério, Deus me livre e guarde, esse cara morrer com dente de ouro. Né? Se voltar lá, está lá o defunto banguela, não é verdade? Não é? Perdeu-se, não é? Mas não é? Vamos colocar assim, perdeu-se no tempo, não é? O sentimento pelo que é sacro. Deu para entender bem? O sentimento pelo que é sagrado. Isso é um problema sério, e aí nós estamos vivendo uma violência sem precedentes. Aí tem pais que chegam para mim e falam, pastor, meu filho, minha filha, meus filhos, minhas filhas. Eu falo, como é que criou? No temor do Senhor? Não. Então, vamos orar para ver se Deus dá um toque, né? E às vezes o toque de Deus tem que dar umas cambalhotas. Quem diria bem aqui? O toque dele é meio bravo, ele dá um toque, se dá umas 3 ou 4 cambalhotas, né? E levanta e consegue você sarar as feridas para trazer. Amém ou não amém? Amém? Porque se não criar os nossos filhos, e nós como adultos não entendemos o que é o temor do Senhor, a gente nunca vai colher bênção na nossa vida e a sabedoria não vem. E aí sem sabedoria você fica, como eu falei semana passada, é um tolo. Tolo só faz besteira, é inconsequente, não é verdade? Isso é ruim.
E existem pessoas que é muito importante a gente entender isso aqui. Por que a gente está aqui na igreja? Porque a gente julga, como Jesus falou, achar na palavra de Deus bênção para a nossa vida, caminho. É na verdade. Quem aqui já recebeu uma palavra e foi abençoado? Hã? Então a palavra de Deus é boa, é ou não é verdade? Amém? Então, a palavra de Deus é boa. Tem algumas pessoas, só para você ter uma ideia, né, que eu conheço, que são ateus. E já leram a Bíblia mais do que o crente. Por que lê a Bíblia? Não, eu leio todo dia. Mas por que você não acredita? Não, mas ali tem palavras de sabedoria profunda para a minha vida prática. E o crente não consegue ler a palavra e nem acredita e não vive. Deu para entender bem? Amém ou não amém? Então, nós precisamos sermos conduzidos, isso é importante para a nossa vida. O livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, não sei se, acho que nos primeiros versículos, mostra a história de um rei chamado Uzias. E ele começou a reinar com 17 anos de idade. Né? E a Bíblia conta, né, que ele, todos os dias em que o sacerdote Zacarias o orientou no temor do Senhor, ele prosperou. Todos os dias o quê? Em que o sacerdote Zacarias o instruiu no temor do Senhor, ele prosperou. Então presta bem atenção. E esse rei, ele reinou muitos anos, ele começou com 17, reinou mais de 40 anos. Só que presta bem atenção, quando o sacerdote Zacarias morreu, em pouquíssimo tempo, se não me engano, um ano e pouco, a Bíblia diz que ele pegou lepra, olha só, morreu depois, né? O filho dele assumiu no lugar dele antes dele morrer. Porque ele não soube se conduzir com sabedoria, porque ele perdeu o temor do Senhor. Então é importante a gente entender isso. Às vezes a gente quer tomar direção na nossa vida, na nossa própria cabeça. E não considera os conselhos que nós tomamos da palavra de Deus, onde nós fomos abençoados. E quando a gente não considera, a gente se dá mal. Deu para entender bem? A gente quer tomar atitude, tem determinados posicionamentos só por uma questão de vaidade, de ego, porque eu falei, eu vou firmar nisso, isso é burrice. Se eu estou vendo que o troço está dando errado, eu vou continuar. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? E aí ele deixou de ouvir conselhos, porque não tinha mais, ao invés de pegar outras pessoas para o aconselhar, não. Ele elevou-se o coração dele, achando que toda a prosperidade que ele tinha vindo dele mesmo. E aí se arrebentou. Deu para entender bem? Tem filhos, né, vamos colocar aqui para os adolescentes, que se acham no direito de censurar o pai e a mãe, criticar o pai e mãe, como se fossem eles que tivessem gerado os pais. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? E muitos de nós nos demos mal na vida, vamos ser sinceros, que não demos ouvido o que a mamãe e o papai falou. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Cadê os mais velhos aí, ó? Se pudesse, não voltava no tempo? Aí hoje fica desesperado com os filhos. Não faz isso não. Eu estou pelo mesmo caminho que eu estou indo, mas você foi, deu aquele exemplo, fica ruim agora de mudar. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Fala com a pessoa assim que está ao seu lado, irmão, vamos acordar aí. É ou não é? Pegar a sabedoria de Deus e agir de acordo com o que a palavra diz, não o que eu acho, o que eu entendo, o que eu penso. Se não está dando errado, como é que eu vou continuar, meu Deus? Em nome de Jesus. Amém? Então, esse rei chamado Zacarias, ele se perdeu Uzias se perdeu quando Zacarias morreu, que não tinha ninguém mais para o conduzir. É interessante que o rei Davi, a Bíblia diz que sempre tinha alguém para poder orientar ele, consultar a Deus. Deu para entender bem? Ele sempre fala, eu devo ir para a guerra? Não devo ir. Quando o profeta Natão repreendia ele, não, você está certo. A gente sempre precisa de alguém para ouvir. Quem está entendendo bem aqui? Sozinho a gente não vai para lugar nenhum. E Deus pode usar a boca de quantas pessoas para te abençoar? Amém ou não amém?
Não é? Existe um ditado aí, um clichê, que diz assim, ó, não existe ninguém tão sábio que não possa aprender. E ninguém, né, tão assim sem conhecimento que não tenha nada para ensinar. Quantas pessoas mais idosas que às vezes não têm nem uma escolaridade boa, mas têm uma experiência de vida grande que pode nos abençoar. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Por isso Deus fala, ó, diante dos cabelos brancos, das cães faz o quê? Te levanta e honra. E aí ainda fala, temei ao Senhor. Amém? Então a sabedoria, não é? O princípio dessa princípio, não é a sabedoria toda, é o temor do Senhor. Quando nós tememos a Deus, consciente de quem Ele é, o que Ele pode fazer por nós, o que pode deixar de fazer por nós. Né? Então, o temor ele vem junto com a reverência, com a honra, com a consideração, com o respeito. Deu para ter bem? O respeito. Esse temor que nós devemos ter pelas autoridades, né? Temor que nós devemos ter pela natureza, temor principalmente a Deus que controla tudo e todos. Esse temor é o princípio da sabedoria e ele nos traz vida. Ele nos faz crescer e prosperar em tudo que a gente coloca a mão. Amém? E o salmista diz assim, ó, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, se você quer ter intimidade com Deus, Deus não aceita uma pessoa irreverente, uma pessoa que não considera. O mandamento diz assim, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Olha o entendimento aí. Mas logo depois ele fala assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em... Opa, isso está ligado ao que? Ao temor. Porque Deus é santo, está no trono de glória, criou todas as coisas. E vou falar, 7 bilhões e meio de pessoas na Terra. Existem estudos antropológicos que dizem que passaram pela humanidade mais de 100 bilhões de pessoas. Você é apenas mais um. E Deus controlou todo mundo. Então, você não temer a Deus é a maior burrice da história. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Me perdoa falar, mas às vezes a gente se acha alguma coisa. E na realidade, se a gente morrer hoje, vou ser sincero, do jeito que está aí, amanhã cedinho já está me enterrando. É ou não é verdade? Não, ora logo aí, quem quiser ver, vê agora. Aí, e pior ainda, pode até morrer do coração, mas cuidado que foi de Covid, e todo mundo se afasta. É ou não é? Aí se alguém falar, não foi do coração, o pessoal, ainda bem. Como se, né? Morreu, gente, pelo amor de Deus. Como é que eu vou falar ainda bem? Quem está entendendo bem aqui? Fala com o irmão que está ao seu lado. Em nome de Jesus, meu irmão, tema ao Senhor. Ele é que te deu vida, mantém tua vida e ainda pode te dar uma vida eterna. É, não é? Tema ao Senhor. Ele acordava pela manhã, né? Lá em casa o pessoal, né? Ela servia lá os encostos, né? Aquela coisa toda. E a gente acordava de manhã na Semana Santa, né? Ninguém comia peixe, nada disso. Aí a minha avó botava galho de arruda, aquele negócio lá em volta, aquele negócio lá. Aí, ó, tem que ir, todo mundo que era mais velho em casa, eu tinha que pedir bênção. Quem está entendendo bem aqui? Todo mundo. Ainda tinha que fazer umas oraçõezinhas lá, que eu tinha que fazer, que eu não vou falar aqui, mas tinha que fazer umas oraçõezinhas lá, mas reza. E aí fazia reza. Por quê? Eu entendia que eu estava agradando a Deus, ou seja lá quem for. Quem entendeu bem aqui? Essa reverência a Deus nós precisamos ter. Quem entendeu bem aqui? Esse respeito, essa honra pelo que Ele é. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Estou mandando ninguém pegar patuá e terço não, tá? Eu estou falando aqui, né? Eu quero mostrar que as pessoas tinham uma certa reverência ao que é espiritual. E a gente olha na Bíblia, a Bíblia fala, tema o Senhor. E Jesus fala, vou mostrar quem devemos temer. Pedro diz, honra ao rei, ame uns aos outros e tema ao Senhor. Quem está entendendo bem aqui?
Esse temor traz vida para a gente. Ter consciência plena de quem é Deus e das nossas limitações, isso já traz temor. Quem entendeu bem aqui? Certa vez, estamos encerrando, Jesus falando, né, para um jovem rico. Vocês conhecem essa passagem, rapidinho eu falo, em 1 minuto. E aí, o jovem rico, quando faz a pergunta, Jesus, mestre, o que eu faço para herdar o reino do céu? Aí Jesus fala, dê o dízimo, dê o seu dízimo, honra pai e mãe e tal. Aí, não, tudo isso eu já faço, o que eu preciso mais? Né? A gente já sabe. Aí, Jesus, quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, vem e me siga. Aí, o jovem ficou muito triste e foi embora. E aí Jesus vira para os discípulos e fala, quão dificilmente um rico herdará o reino dos céus. Quem entendeu bem aqui? Amém? E aí, os discípulos chegam para Jesus, Pedro fala, mestre, será que a gente tem que... são 7 vezes que a gente tem que perdoar? Aí o que Jesus fala? 7 não, meu filho, 70 vezes 7. Quantas vezes o irmão pecar por você num dia e vier arrependido, pedir perdão, você tem que perdoar. Aí Pedro vira, Senhor, eu já acrescento no mais fé assim. E os discípulos vão e perguntam a ele, Senhor, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Sabe o que Jesus fala para eles? Por um homem impossível. Aqui está o temor do Senhor. Ele fala o que? O homem é impossível. Não tem ninguém aqui, nem eu, nem que passou pela face da terra, a não ser Jesus, que fosse capaz de cumprir toda a exigência do Senhor para herdar o reino do céu. Então eu preciso da misericórdia e graça dele. Quem entendeu bem aqui? Isso já é suficiente. Se você só depende de Deus para ser salvo, já é o suficiente para você temer o Senhor. Porque se você não agradar, não vai ser salvo. Quem está entendendo bem aqui? Lembra da cadeia eterna que eu falei? Ninguém quer ir para lá. Quem quer ir para o céu aí? É importante a gente entender. Então o temor tem que ser consciente. Eu só tenho acesso ao céu. Eu só tenho uma maneira de ter meus pecados perdoados. Só tenho uma forma de escapar da condenação eterna, das cadeias eternas. É através de Deus, que é poderoso para fazer isso. Então, eu tenho que temer ao Senhor. Esse temor parte da reverência, de uma honra, de uma consideração. Amém ou não amém? Então a Bíblia fala muito sobre temor. Mas não é o que Deus quer de mim e de você. Que isso, pastor? Deus não quer o temor? Não. Sabe por que ele permite o temor? Porque o nosso coração é ruim. Então, por medo, aí vai o medo de uma condenação eterna, a gente teme, honra, reverencia. Deu para entender bem? Mas o que Deus queria é que nós chegássemos até Ele em amor. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Então o temor é só um tutor? É. Enquanto nós somos pequeninos, enquanto nós somos frágeis como uma criança, o temor ele vai nos conduzir até uma maturidade de amor. Aí o temor vai ser lançado fora, porque só vai sobrar o amor, e se Deus é amor, eu e Ele vamos estar juntinhos, então eu vou ter acesso ao reino dos céus. Deu para entender bem? Amém? Então enquanto nós somos avarentos, presunçosos, vaidosos, falamos mal uns dos outros, fizemos julgamentos temerários, aí o temor funciona. O temor é uma prova de amor de Deus para a minha vida e para a sua. Quem entendeu bem aqui? Porque somos maus. Talvez as pessoas possam ouvir até pregações aí fora que falam assim, não, olha, fica tranquilo, Deus é amor, Jesus morreu na cruz por você, Ele não vai deixar você ir para o inferno. É mentira isso. Ele só não vai deixar se eu fizer a vontade dEle. Aí o que faltar Ele vai completar em amor. Que o amor cobre multidão de pecados. Quem está entendendo bem aqui? Fala comigo assim, o temor é um tutor. Enquanto eu for criança, espiritualmente, ele vai me conduzir até a vida adulta, espiritual de amor.
Quem está entendendo bem aqui? Eu acho que é primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Dá uma olhada para mim aí, se é isso mesmo. Se puder botar na tela, tem como botar aí? Não, né? Tem? Se puder botar na tela, coloca ali. Versículo 18. O que diz ali? Olha só. Hein? Ah lá. No amor não há? Ué, mas o temor não precisa da sabedoria? Mas o amor perfeito lança fora o quê? O perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Mas eu ainda preciso do temor, porque eu não sou perfeito em amor. Quem está entendendo bem aqui? Mas o que o Senhor quer nos conduzir é até o amor dele. E quando só tiver amor no meu coração, aí não há espaço mais para temor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Mas por enquanto nós formos meninos, é importante o temor. Porque o temor ao Senhor é o princípio é o princípio, o amor é o fim. Amém? Fica de pé em nome de Jesus Cristo.